Muito boa noite, seguidores da página Ecoando. Jornalista Déia Fernandes, nessa quarta-feira, 12 de agosto, começando mais uma live aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. Para quem ainda não me conhece, sou jornalista, advogada, internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que trabalha a temática de violação de direitos humanos, perseguição religiosa no mundo muçulmano e violações de direitos humanos em geral, inclusive no Brasil, devido a situações um pouco esdrúxulas aqui no território brasileiro. Mas o nosso foco maior é justamente em relação a violações de direitos humanos. E hoje eu tinha prometido muito rapidamente, eu estou um tempo não fazendo live por alguns problemas de ordem pessoal, mas hoje eu estou conseguindo respirar um pouquinho, então eu resolvi fazer essa live aqui. E já quero dar muito boa noite a todos que estão ingressando. Peço que vocês me ajudem a compartilhar a live, porque eu venho há muito tempo sendo boicotada aqui pelo Facebook e o pessoal não recebe notificação, diminuíram o alcance, acontece isso mesmo, né? E mais tarde eu vou lançar também essa live lá no YouTube. A gente tem um canal, peço a vocês que me ajudem, se inscrevam no canal, porque do jeito que o Facebook anda, muito brevemente eu não terei condição mais de fazer live aqui pelo canal, ok? Eu já estou vendo uma galera compartilhando, comecei agora, já tem 6 compartilhamentos. Obrigada, queridos. Boa noite, Jamile. Jamile está sempre aqui, está no Instagram, está em tudo quanto é canto. Obrigada, minha linda. Boa noite, Edna, André Barroso. Muito boa noite, meus queridos. Boa noite, doutora Sandeline Moura, né? Que também ela está pela página Ecoando a Voz dos Mártires, é a nossa representante lá em Roraima. Boa noite, Andréa Dantas, muito boa noite. Então, gente, eu vou tentar, eu não vou prometer que eu vou ser rápida, porque eu sempre que prometo é um problema sério. Mas a gente vai falar sobre um assunto por demais grave. Vocês já devem saber que, pelo menos há 2 anos, né, a imprensa vem trazendo, vez e outra, não é sempre, tá? Não é a mesma coisa que a gente vê a questão palestina, que todo mês tem algum artigo, matéria na imprensa. Mas, nesses últimos 2 anos, a imprensa tem divulgado, algumas vezes, né, a questão dos campos de reeducação. A maioria chama assim, né? Alguns chamam de alguns ativistas de campos de concentração, outros ativistas chamam de campo de detenção. Pois bem, varia muito o nome. A China chama de campo de reeducação e a imprensa vem reverberando isso de uma forma geral, onde são enviados muçulmanos uigures. E alguns ativistas, há algum tempo, vêm trazendo esse assunto para dar visibilidade, pedindo à comunidade internacional para se pronunciar, porque acontecem graves violações de direitos humanos, não somente nos campos de per si, mas também diante de toda a população de maioria muçulmana uigure que está lá na província independente de Xinjiang. Eu sou ótima, né, gente? Ainda mais falar. Eu já tenho dificuldade com determinadas línguas. E quando chega aqui o Xinjiang, vamos lá, eu vou falar esse nome direito aqui, tá, gente? Eu prometo. Né? Xinjiang, agora saiu, ótimo. Então, a gente vai trazer esse assunto porque vocês vão descobrir que assim, o mundo muçulmano, de uma forma geral, não está muito preocupado com isso. E, ó, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está entrando aí na live, tá? Então, a gente está vendo que os principais países muçulmanos que deveriam reverberar a dor dessa minoria não estão falando nada. Antes de mais nada, gente, antes de falar do desespero dos muçulmanos nessa província de Xinjiang, agora saiu. Depois eu acostumo. A gente vai primeiro explicar o que é genocídio. Por quê? De uma forma geral, as pessoas que estão denunciando o que está acontecendo não usam o termo genocídio. A gente está vendo esse termo sendo
banalizado, principalmente pela extrema-esquerda, que chama todo dia o presidente Bolsonaro de genocida. Então se fala muito de genocídio, se fala que tem genocídio em favela no Rio de Janeiro e tal, só que nada disso é genocídio. Aliás, eu vejo gente da direita, inclusive, gente da direita que não anda muito agradada com as posturas do presidente, falando, ele é genocida. Gente, eu vou trazer aqui agora o conceito de genocídio, porque já vai servir para tudo, né? Vai servir para vocês entenderem que você pode até criticar o Bolsonaro, mas ele não é um genocida, né? E para você entender que estão acontecendo ações genocidas hoje e a imprensa não vem trazendo como deveria. Quando a gente vê, por exemplo, se falando de Israel, é muito jornalista, Israel, conflito israelo-palestino. Tudo quanto é jornalista chama Israel de genocida, racista e outras coisas mais. Só que, em relação a esses campos de detenção, eu não vejo, de uma forma geral, jornalistas dizendo que se trata de um genocídio. E não somente o que acontece ali, mas com a comunidade uigure de uma forma geral. Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Aqui a Mércia está dizendo boa noite. Eu agradeço por falar nesse tema e quem dera eles pudessem estar ouvindo e agradecendo, serem lembrados. É verdade, é verdade. A minha preocupação é com seres humanos, independente de religião, ideologia, não me importa. A gente tem que dar voz a esses seres humanos. E essa é só a primeira live, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. Enquanto perdurar essas ações perversas da China em relação a essa minoria, e quando a gente fala minoria, parece que é minoria 1.000, 2.000, 10.000, não, são milhões de uigures que estão sofrendo perseguição, enquanto continuar a nossa obrigação, até institucional, é continuar trazendo esse assunto, porque seria relativismo se eu visse só a perseguição contra cristãos e outras minorias e deixasse as minorias muçulmanas. E a ONG, quando a Voz dos Mártires, sempre denunciou todo tipo de perseguição, seja e contra quem é essa perseguição. Boa noite, Giancarlo. Muito boa noite. Então vamos lá, gente. Então vamos primeiro. Existe uma convenção, né? Que é uma convenção que trata sobre o crime de genocídio e ela traz a definição. É claro que cada teórico de relações internacionais, ciência política e por aí vai, tem um conceito, a gente sabe disso, mas eu vou usar o conceito legal que está nesse documento que foi, se eu não me engano, de 1948, essa convenção. Então vamos ver o que é genocídio segundo a Convenção para a Prevenção de Genocídio. O artigo 2º diz o que é, tá? Genocídio. Então vamos ver o que é genocídio primeiro. Genocídio diz: na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, isso é a convenção. Ele dá aqui os exemplos, né, do que pode ser categorizado como genocídio. Aí diz aqui, assassinato de membros do grupo, né? Você pode fazer, você não. O autor desse crime, ele pode matar parte do grupo, não quer dizer que ele tem que matar necessariamente todo mundo. Basta que ele tenha intenção, e é esse o grande problema que a esquerda não quer ver. No Brasil, por exemplo, que eu não posso chamar Bolsonaro de genocida, né? E nem a polícia do Rio de Janeiro ou São Paulo de genocida, porque deve haver uma intenção, dolo, de cometer esse crime. Tá? Então, quando o Bolsonaro indica um remédio, uma medicação, a cloroquina, ele não está indicando com o objetivo de matar a população. Então, você vê como é canalice intelectual você banalizar o conceito. O que está banalizar? Então, vamos continuar aqui. Aí diz aqui, assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física, né? Quer dizer, lesões, atos de tortura, né? Se for
perpetrado contra um grupo com esta intenção, né, é um crime de genocídio. Então também tem dano grave à integridade mental dos membros do grupo. A gente vai ver que tudo isso está acontecendo lá, que existe tortura psicológica lá nesses campos de detenção e, inclusive, a gente vai ver um documento aqui que a BBC e outras redes de comunicação trouxeram, mostrando que o regime genocida chinês está fazendo lavagem cerebral, e é lavagem cerebral em relação a toda a comunidade uigure. Isso é um crime de genocídio. O governo chinês não precisava matar, sabe, chegar e fuzilar, não. Se ele, por exemplo, já pratica, que já vem sendo denunciada, isso já é um crime de genocídio, porque isso é tortura psicológica. Continua a lei. A submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial e também medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, além de transferência forçada de membros de menores do grupo para outro. Então, quando nascimento de crianças desse grupo, seja étnico, religioso, racial, nacional, isso também é genocídio. E olha que coincidência, tudo isso está acontecendo lá. E a imprensa não chama de genocídio o que está acontecendo com essa minoria muçulmana, tá? Então é por isso que eu estou fazendo essa live aqui, para deixar claro que se trata realmente de um genocídio e não apenas um crime de maus tratos, como muitos estão de situação. E é importante frisar também, gente, que o fato de a imprensa não verbalizar, ou melhor, não externar isso como genocídio, já mostra o conluio com o regime genocida, né? Porque eles só chamam de genocídio aquilo que interessa a eles. Mas, então vamos lá. Então já acabamos de ver que até impedir crianças de nascer de determinado grupo já é genocídio. Mas quem são os uigures? Os muçulmanos, a grande maioria muçulmana, né, que habita predominantemente na região autônoma de Xinjiang, que fica no noroeste da China, e tem aproximadamente 22 milhões, gente, 22 milhões de habitantes essa região da China em que comporta esses muçulmanos. A língua desse povo é parente do turco, é uma língua aparentada lá com o turco, e os uigures, eles vêm de uma referência cultural mais próxima à Ásia Central do que do resto da China, tá? Durante séculos, as principais atividades dos uigures, as atividades econômicas, eram a agricultura e o comércio, e tem cidades importantes entre eles, inclusive que faziam entre eles, né? Ou melhor, cidades que tinham interligação com eles, inclusive ligadas à Rota da Seda, mas no começo... Cadê? Deixa eu ver aqui, gente, eu não quero me perder aqui. No começo do século XX, é aí que está o grande problema. Aí é que está o problema. No começo do século XX, eles declararam a sua independência e aí a China, em 1949, passou a controlar essa região. Então, qual é o grande problema? O grande problema dos uigures, né, e é essa a realidade que a gente tem que trazer, é que eles são um povo que, por ter uma cultura própria da região onde eles viviam, por terem atividades próprias, por terem uma religião, na grande maioria, muçulmana, no caso o Islã, né, que era a religião da grande maioria, e já ter todo um histórico de identidade formado nesse sentido, porque a gente precisa reconhecer isso, é básico, né? O que acontece? Eles sonharam com a independência, né? Até porque, como eu falei, eles fazem parte de uma região autônoma. Então, eles sonharam que eles iam poder ter um Estado Islâmico com todas aquelas visões que a gente sabe que tem o Islã, né? Mas o que eu preciso deixar claro é o seguinte: eles já tinham uma identidade formada naquela região antes de surgir a China no caminho deles,
ditando. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, tá, gente? Muito boa noite. Antes de surgir a China não, o regime chinês de uma forma autoritária para tentar mudar à força a identidade que esse povo tem. Então, esse é o grande problema, né? Mas o que acontece? Essa minoria, nessa região lá da China, tem também várias outras minorias. Você sabe que a China é um caldeirão de etnias, de culturas. E nessa região tinha uma outra etnia que era Han. Eu não sei se fala Han, é H-N, não sei se fala assim, né? Essa etnia passou a ser maioria depois de um tempo e começaram a acontecer conflitos. Tá? A gente não pode, né, gente? Tem que falar a verdade. Eu não vou mentir só porque eu estou defendendo o direito à dignidade dessa minoria. Mas eles começaram a, como diriam os humanistas, a se radicalizarem, quando de fato não é bem um radicalismo, é o Islã sendo colocado em prática. É difícil grupos grandes muçulmanos se entenderem com outros grupos culturais. Isso, segundo a doutrina ortodoxa, não deve acontecer, porque o Islã é uma religião que se impõe, é expansionista, é imperialista, né? Então, os uigures não se entenderam com o Han, mas essa minoria lá na China também cresceu e acabou que começou a estourar conflito para lá e para cá. Tá? E esse conflito, inclusive, se estendeu para outros territórios na China. Chegou a ter, eu não me lembro se foi em 2012 ou 2013, porque eu não quero ficar acompanhando, gente, só o que eu tenho aqui foi em 2013. Eu não quero ficar acompanhando para não ficar só, né, aqui lendo, né? Mas em 2013, um carro ocupado por 3 uigures, né, avançou sobre pedestres lá em Pequim. Gente, olha onde eles foram fazer ataque terrorista, né? Ou melhor, jihad, eu tenho que respeitar a religião. Jihad. Eles foram fazer jihad lá em Pequim. Aí mataram 2 pessoas. Aí, os 3 ocupantes do carro morreram, mas 2 pessoas que eram pedestres morreram também. Então como o governo chinês há muito tempo tolir a religião, que a religião faz parte dessa identidade, é forte nisso, o governo achou o que eles precisavam. Não, chegou a hora. Tem ataque terrorista, nós vamos lutar contra o terrorismo, né? Só que o mundo não se preocupa da forma que a China vai lutar ou deixar de lutar. Então, isso aconteceu porque realmente estavam havendo conflitos, isso chegou a Pequim. Mas não eram conflitos como acontece no Ocidente, não, tá, gente? Os conflitos eram mais entre as regiões ali próximas aos uigures, né? Então, a China resolveu dar uma resposta para isso, né? Vamos dizer, a melhor forma. Então, ao longo dos anos, Xinjiang passou a ser alvo das medidas drásticas de segurança que foram implantadas pelo governo chinês para tentar impedir o que eles chamam do extremismo, a radicalização, mas que de fato não era isso. O governo chinês só esperou a oportunidade que precisava para tentar exterminar os muçulmanos. Essa é a realidade. Ponto, gente. Essa é a realidade. Então, eles passaram a usar a tecnologia com reconhecimento facial através de câmeras, como vocês estão acostumados, e outros dispositivos capazes de monitorar e ler o conteúdo dos celulares e a coleta em massa de dados biométricos. Então, eles começaram a usar isso muito, de forma bastante pesada contra os muçulmanos, para terem total controle sobre essa minoria. Também, além disso, eles, nos últimos anos, passaram a viver com o que eles chamam de a China chama de verificações étnicas. Preste atenção, verificação étnica é o termo, tá? Isso acontecia em diversos pontos de checagem, né, da passagem de pedestres e veículos de moradores dessa etnia chinesa, né? Então, quando eles passavam por esses postos de checagem, né, quando era uigures, eles eram parados, eles passavam
por uma série de investigações, uma série de medidas restritivas, mas a minoria Han, né? A minoria Han não passava por isso, o que já mostrava uma certa, entre aspas, eu vou ser até, digamos, bem progressista agora, uma discriminação, né? É uma discriminação, porque na China é discriminação, mas se for Israel, não é discriminação, né? Se fosse Israel fazendo isso, aí seria terrível, né? Ou melhor, na China não seria discriminação, Israel é que seria discriminação, né? Bom, então, aí o que acontece? Peraí, deixa eu só me situar aqui, senão eu me perco, que eu queria trazer para vocês a fala de um advogado, cadê? Ele tem um advogado que é ativista de direitos humanos, que ele vem trazendo, vem mostrando a desgraça que está acontecendo com essa etnia. Cadê? Eu quero a fala desse advogado aqui. Cadê? Eu tinha separado. Ai, poxa, me perdi aqui. Peraí, gente. Tem um ativista de direito. Ah, eu achei aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Bom, tem um advogado nos Estados Unidos que, inclusive, trouxe importante material que mostra a situação que os uigures estão passando. Ele é advogado, ativista, e, aliás, ele é ativista uigure também, tá? E ele afirmou que os detentos uigures, porque eles têm campos de detenção que eles levam os homens, tá? Mas, com toda a população, eles também aplicam medidas restritivas. Só que os homens, de uma forma geral, estão sendo levados para esses campos de detenção, onde passam pelas maiores atrocidades que vocês podem imaginar, como uma forma de lavagem cerebral. Então, segundo esse advogado, Nuri Turkel, ele diz que os detentos uigures na China sofrem todo tipo de tortura, inclusive as unhas deles são arrancadas. Imaginem, gente. Eles são submetidos a choques elétricos, são sexualmente agredidos, os cabelos deles são cortados, né? Passam lá a máquina zero, cortam, e esses cabelos são aos montes, gente, são comercializados no Ocidente, para vocês verem como a coisa é louca, né? Só no mês passado, a alfândega dos Estados Unidos apreendeu 13 toneladas de cabelo humano e outros, entre aspas, produtos de beleza, num valor aproximado de $800 mil. Esses produtos eram de origem lá desses campos uigures, porque lá eles trabalho forçado. Vocês imaginam o que é um campo de detenção? É o que eles sofrem lá. Trabalho forçado, é uma situação assim, simplesmente tenebrosa, né? Cadê? E segundo o autor do artigo que eu vou colocar aqui, que eu achei super interessante, que fala sobre a máquina de genocídio da China em Xinjiang, e eu estou me baseando nas informações dele para trazer para vocês, que eu achei assim, muito interessante, e é um dos poucos artigos que eu vejo rotulando o que está acontecendo como genocídio. Eu achei muito interessante porque o autor diz que... Cadê? Que é provável que outros campos de extermínio, né, que eles chamam de internamento, devem existir em locais diversos na China. Tá? Existem, pelo que ele tem pesquisado, outros campos e que talvez o pessoal cazaques, que são étnicos de outras regiões e que estão lá na China, eles também devem estar sofrendo essa mesma situação, assim como Urumqi, Turfan, Khotan, Yarkand, em várias cidades lá. Se há indício, ele não afirma nada, porque vocês sabem que a nível de China é muito difícil confirmar qualquer coisa, afirmar só, mas que várias outras cidades também teriam campos de detenção com outras etnias envolvidas nesses campos de concentração, o que é um absurdo. Então, o que a China está tentando? Está tentando forçar uma assimilação, né? Que o objetivo daquele povo é ter a sua independência. A China já sabe disso. E sabe que eles têm a independência é criar um Estado Islâmico. E a China sabe o perigo
que no futuro outros estados próximos vão sofrer, ela sabe disso. Mas ao invés de usar mecanismos aceitáveis pelas as principais leis na área de direitos humanos, ela prefere usar tortura, ela prefere usar detenção, ela prefere impedir que as mulheres tenham filhos, as mulheres muçulmanas, eles usam métodos de esterilização em massa contra as mulheres muçulmanas. O problema não é só no campo de detenção, com a tortura que os homens passam, as mulheres também passam por esse tipo de crime, porque isso é um crime. Mas ninguém está muito preocupado com isso, né? E é importante também que vocês saibam que muitos desses uigures, eles, assim, a princípio, pareciam assimilados à China, porque participavam até do Partido Comunista Chinês. Alguns deles eram, inclusive, intelectuais conhecidos na região onde eles viviam e que não tinha grandes problemas, né? Mas a China, mesmo assim, prendeu. Ou seja, a China não está prendendo apenas aqueles que são, entre aspas, mesmo radicais, né? Que são jihadistas, terroristas. A China está prendendo até mesmo aqueles que são do Partido Comunista Chinês, uigures, tá? E que também são intelectuais ou têm outras funções reconhecidas no país. Porque a preocupação temos que terminar com essa minoria, porque ela é problemática, já que o objetivo deles, já de muitas décadas, é formar um Estado independente. A gente não quer isso, né? Então, o que acontece? Eles tiram, inclusive, os rapazes do meio das suas famílias, arrancam e levam para essas prisões gente, é impressionante o nível de pouco caso que isso tem na comunidade internacional. Você vê homens, rapazes sendo arrancados da sua família, a comunidade internacional não está nem aí, não tem problema nenhum. Até porque, gente, nunca vai ter, porque essa parte dessa galera trabalha também num regime de escravidão, porque lá tem que ser tudo completo, né? Não é muito diferente de alguns campos mantidos por Hitler, né? Então, o trabalho forçado faz parte desse mecanismo de assimilação forçada ou de genocídio, porque quando você tenta destruir um grupo religioso, destruir a crença desse grupo religioso, destruir de forma forçosa, isso é um genocídio. Mas ninguém vai falar nisso, sabe por quê, gente? Porque essa galera trabalha, essa galera que está sofrendo genocídio, tá? Eles trabalham para empresas que são nada mais, nada menos que fornecedoras para gigantes internacionais de tecnologia, como a Apple e a Lenovo. Então, para que a comunidade internacional vai se preocupar se essa obra escrava muçulmana está servindo para muitos faturarem milhões, né? Nessa área, capitalismo e comunismo se entendem muito bem, né? Eu não vejo assim, deixa eu ficar quieta, porque se eu entrar aqui vai ter gente que vai dizer que o capitalismo é maravilhoso, tal, mas o capitalismo também tem seus defeitos e a gente precisa denunciar os defeitos para que sejam corrigidos. Se eu ficar aqui toda hora falando que o capitalismo é maravilhoso e não mostrar os defeitos, e um deles é esse, é não se importar com a questão de direitos humanos, aí vai ser aquela coisa de hipocrisia para lá e para cá. Quando, de fato, o que eu vejo na área humanitária é que nem esquerda nem direita, de uma forma geral, estão preocupados com esses temas. O pessoal está preocupado em ter os melhores produtos, em ter tudo o que uma sociedade de consumo, né, acha que é prioritário para satisfazer as suas vontades. E isso tem na esquerda e também tem na direita, né? A esquerda só é hipócrita, né? Mas tem, né? A gente está cansado de ver isso, né? Então, o governo chinês ele coloca algumas desculpas para tentar dar justificativa para esses campos de detenção. Uma delas é que o PCC, o Partido Comunista Chinês, alega que há evidências suficientes para que esses grupos islâmicos, que são baseados na Ásia Ocidental e na Ásia Central, que eles estejam prestando assistência para os uigures, ou seja, há uma comunicação entre grupos muçulmanos fora da China
com esses grupos para tentar impor essa mentalidade de dependência. Gente, isso é conversa fiada, porque a gente sabe, quem conhece Islã sabe que não precisa de comunicação com grupo nenhum. O muçulmano, de uma forma geral, quando ele se torna uma minoria expressiva, ele quer impor a sua religião, ele quer impor o Estado. Mas no caso aqui dessa minoria, o que eu vi até agora, é claro que eu vou estudar mais esse assunto, porque eu não tenho como conhecer todos os assuntos, né? A gente tem que pesquisar muito. Mas eu tenho ultimamente estudado mais a questão do Líbano e da Líbia. Então, eu não estou tendo muito tempo para comer essa situação lá, né? Engolir a situação da China, porque são muitos casos de violações de direitos humanos sérios que estão acontecendo. Mas a realidade é que, pelo que eu entendi das leituras que eu fiz até agora, esse grupo já existia lá, tá? Como uma identidade formada, já com território, com a sua cultura, e que o regime chinês, a partir de 49, é que viu que estava com um problema sério para administrar aquilo ali. Né? Então, eles já estavam ali. Então, eu pergunto, pomba, se o pessoal quer dar independência para palestino, por que não pode dar independência para os uigures? Né? Sinceramente, na minha visão, tinha que dar. Deixa eles viverem no Estado Islâmico deles ali. Né? Deixa eles viverem. Agora, se eles quiserem fazer graça da China, aí já é outra história, é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Mas a maioria não pensa assim, né? Infelizmente, aí tem alguns ativistas uigures que já estão no Ocidente trazendo a situação que os seus irmãos estão passando na China, mas eles não estão conseguindo muito apoio, né? E algum tempo atrás, acho que foi em novembro, foram revelados alguns documentos secretos que revelavam a lavagem cerebral que esses muçulmanos estavam passando na China. E só nesses campos de concentração, ou melhor, campos de detenção, são pelo menos 1 milhão de muçulmanos que estão ali sofrendo esse processo de lavagem cerebral. Então, foram vazados documentos em 2017, tá? E um tal de Zhu Hailun, que é o secretário adjunto do Partido Comunista Chinês, era o mais alto, era a autoridade chinesa em todo esse processo de instalação de campo de detenção, e eles, inclusive, conseguiram algumas falas dessa autoridade, desse senhor aí, Zhu Hailun, tá? E as instruções dessa autoridade, das outras que estavam à frente desses campos de detenção, eles deixam mais do que claro que essas prisões deveriam ser tratadas como prisões de segurança máxima, com disciplina e controle estrito para que não houvesse fuga. E segundo esse documento, e esse documento já teve acesso a ele diversas redes de comunicação, não foi só a BBC. Le Monde, eu acho que o País também teve acesso, várias empresas de comunicação confirmam o que está nesse documento, tá? Então não é uma coisa assim que foi um ativistazinho lá, não sei de onde, não. O documento realmente foi vazado e deu visibilidade a ele. Então, entre as determinações que tinham nesse documento, tinha não permitir fugas nunca, além de ampliar disciplinamento e punição contra violações de comportamento, promover confissões. Gente, tem noção? Colocar para promover confissões entre muçulmanos, que coisa linda. Fazer dos estudos de mandarim a prioridade máxima, porque a gente sabe que uma das práticas que os muçulmanos costumam ter, principalmente nas suas mesquitas e entre a comunidade, é não respeitar a língua do país que abriga eles. Isso é comum, gente, isso é comum. Então, eles costumam ler na língua, ou no caso, quando é o Corão, o árabe, né? E no caso deles, com certeza, a língua, que a gente já falou que é a língua que é aparentada com o turco, né? Então, eles usavam a língua deles naquela região e deixavam de lado o mandarim. Então, uma das formas da China a assimilação era justamente dando prioridade a que eles estudem de forma obrigatória o mandarim.
Colocar aqui, encorajar estudantes para a transformação de fato. Olha que transformação. E garantir completude da vigilância por vídeo de dormitórios e salas de aula a fim de evitar pontos cegos. Eles eram monitorados em absolutamente tudo, tudo. E os documentos, eles também trazem. Cadê? Olha aqui o que está escrito no texto do documento. No texto, é preciso promover a confissão dos estudantes para que eles atendam profundamente à natureza criminosa, perigosa e ilegal de suas atividades pregressas. Vocês entenderam? Então, os estudantes, porque eles não pegam só homem, criança, adolescente, tudo, jogam para lá, e não somente nos campos, como também de uma forma geral em relação à comunidade, e eles dizem que o que eles, a vida, o modo de pensamento deles é uma coisa criminosa, é ilegal, realmente, no país comunista é ilegal, isso aqui não é nada demais, né? Enfim, diz o documento, para aqueles que não compreendam, tenham atitudes negativas ou até resistam, é preciso adotar a educação transformadora para garantir que os resultados sejam alcançados. Vocês já entenderam que educação transformadora é essa, né? E um advogado da área de direitos humanos, Ben Emerson, diz que os campos procuram mudar a identidade das pessoas. Aí ele vou trazer a denúncia dele. É muito difícil ver isto como qualquer outra coisa que não seja um sistema de lavagem cerebral em massa dirigido para uma comunidade étnica inteira. É uma transformação total que busca especificamente varrer da terra os muçulmanos uigures de Xinjiang como um grupo cultural separado. Aí tem no texto também as palavras de autoridades, que eu não vou trazer aqui, não há necessidade de trazer isso, mas o embaixador chinês no Reino Unido, o Liu Xiaoming, ai que lindo, afirmou que essas medidas são adotadas para garantir a segurança da população e que não houve um ataque terrorista em Xinjiang nos últimos 3 anos. Então é isso. O embaixador chinês diz que, olha, está dando certo porque não houve ataque terrorista naquela região, né? E nós estamos garantindo a segurança da população. Basta isso, né? Mas tudo com base em tortura. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Em práticas absurdas. Então, são muitas as violações que eles vêm cometendo nesses campos de detenção, né, em relação a esses chineses, a esses uigures. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, eu estava procurando e eu consegui achar a posição, a resposta do mundo muçulmano para isso. Como é que os países muçulmanos eles se manifestam em relação a essa situação que está acontecendo com seus irmãos lá na China. E aí eu descobri um artigo maravilhoso que mostra como os nossos queridos muçulmanos estão se manifestando, né? Vamos começar primeiro com o nosso querido Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina. O presidente da Autoridade Palestina vive noite e dia foros internacionais, principalmente a ONU, e está novamente, inclusive, tentando instaurar uma acusação no TPI, Tribunal Penal Internacional, de crime de guerra contra Israel. Está ele lá com seu lobby pedindo uma nova investigação contra Israel por crime de guerra, inclusive quer envolver os funcionários do Estado de Israel e o próprio Netanyahu nessa situação, né? Mas quando se fala na questão da China, a situação já muda. Em que Abbas diz que eles estão podendo contar com a China, né? E quando Abbas Abbas, presidente da Autoridade Palestina, Cisjordânia, que é considerado moderado, quando foi perguntado a ele o que ele pensava sobre a situação desses muçulmanos que estão passando por tortura e violações diversas de direitos humanos, ele diz
seguinte, que ele apoia a China e que as medidas que ela está tomando são medidas necessárias para a segurança do país e que eles não queriam ser injustos com a China. Para vocês terem uma noção de como a coisa é séria. Então, ele diz que aprecia os esforços da China para defender a justiça na questão palestina e salvaguardar os interesses do povo palestino. Quer dizer, ele colocou se fosse a salvadora da pátria dos interesses palestinos, né? E diz que ela é a amiga mais confiável do povo palestino. A China é a amiga mais confiável, segundo o Abbas, que há muito tempo está recebendo isso aqui da China, ok? Muito tempo está recebendo. E, recentemente, um representante diplomático da China na ONU disse com todas as letras que apoia a independência do Estado palestino e que a China está articulando inclusive até em relação ao Covid-19, que está apoiando. Gente, coisa linda. Os amores que tem a China com os palestinos, principalmente na ONU. Mas, em relação ao seu próprio povo, o Abbas simplesmente diz que a postura é legítima. Eu estou até aqui com um jornal que ele trouxe... Cadê? Tá. Ele disse que a posição da China é legítima em relação aos seus irmãos. A posição é legítima. E o pior, gente, que não é só o Abbas que está acontecendo com os muçulmanos, apoiando abertamente, porque a gente tem aqui o link, eu depois vou passar o link aqui para vocês, vou mandar. Mas também, gente, outros estados árabes também estão procedendo da mesma forma em relação à China. Em julho de 2019, o Paquistão, a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes, Argélia e vários outros estados de maioria muçulmana estão como defensores da China. Como? Eles boicotaram, impediram um movimento que estava acontecendo nas Nações Unidas por parte de alguns países ocidentais e que pretendiam que, no caso, pressionar a China para ela permitir que observadores internacionais independentes ingressassem naquela região para investigar todas as denúncias que são feitas em relação a esse genocídio que está sendo promovido lá, né? Então, pediram uma investigação independente, os países ocidentais, e justamente esses países muçulmanos aceitaram que houvesse nenhuma postura em relação, ou melhor, uma postura da ONU em relação à China para que ela fosse pressionada, não obrigada, porque não tem como obrigar a China a nada, né? Mas pelo menos pressionada para que esses observadores internacionais entrassem para ver melhor o que está acontecendo. Então, quando a gente fala países muçulmanos estão apoiando esse genocídio, porque quando você apoia um país, um regime comunista que está promovendo o genocídio, você diz, não precisa ir observador, está tudo bem, está tudo ótimo, os muçulmanos estão em campos de detenção, as mulheres estão sofrendo esterilização, não, isso é genocídio, mas para a gente não é, até porque a gente tem interesses com a China, né? Então vocês vejam, quem está no meio disso, principalmente Arábia Saudita e Egito. A Arábia Saudita é um dos países muçulmanos mais importantes do mundo. A Arábia Saudita é a terra onde nasceu o profeta Maomé, é a terra onde essa doutrina foi esculpida. E, além da Arábia Saudita, nós temos o Egito. O Egito tem o principal centro ideológico sunita de todo o mundo. O principal centro ideológico, porque eu vejo dessa forma. Eu acho que a única coisa que eu concordo, né, com o regime é que o Islã não se trata de uma religião. Para mim é uma ideologia, não é uma religião, tá? É uma ideologia que comanda todas as áreas de vida da pessoa. O Islã, tá? Mas o que eu não concordo é a forma da China tratar de comunidades muçulmanas, né? Nesse caso da Uigur. Ainda que sejam 22 milhões, não importa, não se deve violar direitos humanos com nenhum
como nenhuma justificativa. Não há justificativa para fazer o que eles estão fazendo. Na minha opinião, o que deveria ser feito é dar independência para eles. Dá independência para eles. Eles já são maioria ali. A China não vai mudar a cabeça deles. E o que vai acontecer, gente, a gente sabe. Se a China não tivesse todo esse método de terror, certamente muitos ataques terroristas iam acontecer ali. Porque, gente, o Líbano, olha o Líbano agora, olha a Líbia, sabe? Olha o mundo muçulmano como ele foi arquitetado, né? Então, na minha visão, só tem uma solução. A solução é dê independência para os uigures. Não pode colocar vidas humanas em campos de detenção, esterilizar mulheres, acabar com todo um grupo étnico por causa da questão de religião, né? Isso é um absurdo, não pode, isso não pode acontecer. Tem que se vislumbrar uma saída para isso, porque dizer também que os uigures iam ficar lá numa boa sem independência, mentira, né? Queridos, mentira, mentira. E aconteceu o que a gente vê todo dia acontecendo por aí. Mas tentar impedir esse desejo de independência e de instalação da Sharia de forma diferente é complicado. Inclusive, a China há muito tempo já tinha promovido medidas impedindo as mulheres de usar hijab, homens de portarem barba. Todas aquelas medidas que a Sharia impunha, o regime chinês dizia, não, aqui não vai poder ter e acabou, né? Então, lá eles obrigam o muçulmano a comer carne de porco, obrigam a beber bebida, a tomar, né, a beber, ingerir bebida alcoólica. Então, tudo para poder desconstruir a religião. A China estava fazendo, mas de uma forma imposta. Aí complica, né, gente? De forma imposta. Então, a gente vê o Egito envolvido nisso, de apoio à China genocida, e vê também a Arábia Saudita, né? O Egito, para vocês terem uma noção da força do Egito a nível teológico, a nível teórico, em relação ao Islã, essa Universidade de Al-Azhar, ela conduz o pensamento de 85% a 90% dos muçulmanos no mundo. É o principal centro ideológico dessa, entre aspas, religião. E vocês veem que estão apoiando. Eu vou colocar o link aqui, é uma coisa louca, mas eles estão apoiando o que está acontecendo. Quer dizer, gente, eles estão vendo mulheres muçulmanas impedidas de terem filhos e não estão preocupados com nada disso. Mas tem um pequeno detalhe. Isso é normal, gente, no meio muçulmano, tá? Isso é muito normal. E eu vou dar só 2 exemplos rápidos, que eu não vou me alongar muito hoje, mas um dos exemplos é o Saddam Hussein. O Saddam, assim, eu quero mostrar para vocês que não existe amor, compaixão entre países muçulmanos, entre grandes grupos muçulmanos, quando a gente vê os acontecimentos. Pode existir nas falas dos sheiks, nas falas dos religiosos, mas de fato a gente não vê isso. Tanto é que o maior problema hoje no mundo sectário é a briga que acontece entre eles, os conflitos que acontecem entre eles. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, 2 exemplos básicos para vocês. O primeiro, Saddam Hussein. Saddam Hussein, quando invadiu o Kuwait, né, era o chefão do Iraque, todo mundo lembra da história dele, né? Quando ele invadiu o Kuwait, ele conseguiu o apoio, e vocês sabem o horror que foi essa guerra, né? Uma invasão ilegal em todos os sentidos, né? Mas Saddam Hussein se sentiu todo poderoso e queria tomar terras, né? E o Arafat, o terrorista Arafat, quando isso aconteceu, foi lá em Bagdá abraçar. Ele abraçou o Saddam Hussein, que, aliás, no meio árabe é conhecido como carniceiro de Bagdá, tá? No meio histórico árabe, melhor dizendo. Historiadores chamam o genocida Saddam Hussein, ele era genocida, né? De carniceiro de Bagdá. Então foi o Arafat abraçar o Saddam Hussein e dar apoio aberto a Saddam Hussein, mesmo sabendo que invadiu um país e que estava promovendo desgraça. Mas qual foi o detalhe? O Saddam Hussein prometeu que ia ajudar na causa palestina. Aí prometeu, acabou, pode matar outros muçulmanos, pode fazer horrores, que está tudo certo. E um outro exemplo que é muito importante a gente sempre lembrar, é o caso do Amin al-Hussein, o grande imã de Jerusalém, né? Esse senhor, tá?
quando Hitler, o poderio genocida perverso, esse senhor, que era a maior autoridade muçulmana, ou melhor, a maior autoridade palestina da época, tá? E tinha grandes títulos no meio dos muçulmanos, né? Ele, além de grande mufti, né? Lá de Jerusalém, ele era chefe do Alto Comitê Árabe Palestino e era presidente também do Conselho Muçulmano Supremo. O homem tinha título. Pois bem, esse senhor, ele foi para a Alemanha nazista. Lá ele fechou aliança com Hitler, fechou aliança, tá, queridos? Porque ele queria que Hitler usasse realmente a solução final com os judeus. E ele fez vários discursos em Berlim, dando apoio ao intento genocida de Hitler. E eu tenho vários aqui, eu vou ler apenas... cadê? 2 discursos rápidos. Em 2 de novembro de 43, em Berlim, disse Amin al-Hussein, esse líder palestino, os alemães sabem como se livrar dos judeus. Sem dúvida, resolveram o problema dos judeus, tá? Os alemães sabem como se livrar dos judeus. Disse ele também, em 1º de março de 44, árabes, ergam-se como homem e lutem por seus direitos sagrados. Direitos sagrados, tá? Matem os judeus onde... Isso deixará Deus, a história e a religião satisfeitos. Gente, não, a religião, por isso é que eu vejo como uma ideologia, né? Você tem que matar seres humanos para a religião ficar satisfeita. Isso é uma coisa ideológica mesmo. Tá? E ele também disse, queridinhos, eu estou aqui com um livro, ó, quem não conhece, gente, muito interessante esse livro, ele é meio progressista, A Grande Guerra pela Civilização, de Robert Fisk. Então, ele diz também que, cadê? Também existem semelhanças consideráveis entre os princípios islâmicos. Vocês entenderam? Também existem semelhanças consideráveis entre os princípios islâmicos e o nacionalsocialismo, especificamente na afirmação de luta e irmandade, na ideia de ordem. Gente, que coisa linda! E foi assim que Amin al-Hussein, o líder palestino, esteve recrutando soldados bósnios, muçulmanos, fez inclusive o gesto de apoio ao nazismo, e ali, entre aspas, abençoou aqueles soldados em nome daquela jihad, que estava sendo promovida para destruir judeus, mas a história deixa isso de lado, esse apoio, porque o nacionalsocialismo e os princípios islâmicos, segundo essa autoridade islâmica, né, que já se foi, ele morreu inclusive lá no Líbano, né, segundo ele, os dois têm tudo a ver. Então, eu acho que quem explica o apoio que a Arábia Saudita, Egito e outros países muçulmanos estão dando para a China promover um genocídio contra muçulmanos, eu acho que quem explica melhor isso é realmente Amin al-Hussein, né? Só ele explica, porque deve ter muita semelhança, como ele diz, entre esses princípios islâmicos e o nacionalsocialismo. E se eu tenho um interesse para expandir os meus objetivos, né? Eu vendo o meu irmão, eu vendo todos aqueles que eu deveria defender à luz da religião, porque esses interesses estarão sempre acima de vidas humanas, né? Por tudo que eu estudei de Islã até agora, eu não vejo essa dita religião preocupada com vidas humanas. Eu vejo preocupada com o expansionismo. Mas, como a gente sabe que os países muçulmanos agora estão num flerte muito profundo com a China, eles não isso. O papo vai ser ainda Israel. Inclusive, gente, em relação ao Irã, durante algum tempo houve até alguma coisa de denúncia em relação ao que os muçulmanos estavam sofrendo na China. Mas, recentemente, o Ayatollah
do terror, começou a ter um namoro assim, sabe, forte com a China, e aí parou. O Irã está calado e o mundo muçulmano está calado. Então, eu queria aproveitar agora, porque eu sei que tenho vários seguidores muçulmanos, tá? Só que geralmente os muçulmanos que me seguem só se manifestam quando eu denuncio os absurdos da Sharia, né? Os absurdos do Alcorão, né? Dentro de uma sociedade que privilegia direitos humanos, Sharia, Alcorão, isso tudo que só traz dor, desespero, aflição, violência. Então, por isso a gente denuncia. Então, quando eu denuncio essas coisas, de vez em quando aparece um muçulmano aqui, às vezes até advogado, né? Quando eu denunciei o que eles estão fazendo com o pastor, dando fundamento para um processo que o pastor João Martinez está sofrendo no Brasil, e aí vem o muçulmano advogado e tal. Só que, gente, quando eu denuncio o que os muçulmanos estão passando, nunca, gente, essa página tem anos, nunca apareceu nenhuma entidade muçulmana e nenhum muçulmano dizendo, olha, legal, isso mesmo, olha, eu estou apoiando meus irmãos palestinos que estão lá na Síria sofrendo massacres, que estão no Líbano, onde eles não têm nenhuma identidade respeitada, onde eles são tratados como animais, são restos para o governo libanês, e no mundo muçulmano de uma forma geral, onde o palestino está, eles maltratam e não dão nenhum direito aos muçulmanos. Mas quando a gente traz aqui uma situação dessa grave, não aparece um muçulmano sequer, né, apoiar, mas enfim, né, eu vou ficar aqui sozinha, sem meus amigos muçulmanos me ajudando a verbalizar essa desgraça que está acontecendo com os muçulmanos uigures. Então, termino essa live deixando claro que eu tenho sim, eu continuo tendo muitas e muitas críticas ao Islã, comportamento que impõe a de forma a tomar territórios, tá? Eu sou contra a forma que eles usam, mas eu não posso aceitar que pessoas passem por tortura como essas que eu trouxe aqui para vocês. São seres humanos. A China tem que procurar uma forma civilizada, uma forma que respeite direitos humanos para lidar com aquela minoria, tá? E a China não está fazendo isso. Agora, quando vem Israel e responde os atentados terroristas e os conflitos iniciados pelos palestinos, aí vem a mídia toda, chama de genocídio e reclama, quando ali há uma situação belicosa mesmo, onde atores externos como Irã, como Catar, Turquia, estão se intrometendo ali, estão dando apoio naquela questão, mas a gente está vendo que no caso da China não há um conflito realmente estabelecido. O que está acontecendo são civis desarmados passando por processos altamente violadores de direitos humanos. Então, eu pretendo continuar, eu vou estudar um pouco mais sobre os uigures. Eu estou muito atrasada em várias temáticas, vocês também pedem algumas, né? E aos poucos eu vou trazendo. Eu vou ver se essa semana eu ainda trago algumas atualizações sobre a questão do Líbano, e semana que vem a gente vai ver se entra na Líbia. Tem muitas situações em relação à Líbia que a gente deve trazer, né? Até porque isso entra também em questões geopolíticas, e por isso a gente não vê a mídia falando do que está acontecendo naquele conflito lá na Líbia, mas a gente também pretende trazer. Então, como são muitos os assuntos, às vezes fica difícil, né? A gente se aprofundar muito, né, como eu gostaria de ter um conhecimento muito forte no que acontece na China, até porque as coisas lá são muito fechadas, até para a gente ter informação é difícil. Mas a gente vai seguir, ok? Então eu vou ficar por aqui. Amanhã eu pretendo voltar com uma live falando sobre o que anda acontecendo. Boa notícia para vocês que envolve Israel e Líbano, tá? Uma boa notícia que a imprensa aqui, mas que envolve Israel e Líbano, e vocês vão gostar. Amanhã eu trago em live. Beijo grande, uma boa noite para todos vocês.